Amado, seja bem-vindo, amada, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira e o dia é 28 de dezembro de 2023. Estamos acabando mais um ano de vitórias, mais um ano de riqueza, de prosperidade e vida plena. E é isso que eu desejo para a sua vida, muita riqueza, muita sabedoria e vida plena. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 24 do livro de Levítico. O livro de Levítico, como vocês já sabem, que o termo Levítico se refere aos levitas, da família de Levi, da tribo de Levi. Levi, filho de Jacó, filho de Israel, um dos 12 filhos de Jacó, uma das 12 tribos de Israel. E a função primordial dos levitas eram levar a palavra de Deus para todo o povo de Israel, pois o objetivo de Deus com o povo de Israel era transformar aquele povo em um povo puro, um povo santíssimo, um povo santo. Esta era a vontade de Deus com o povo de Israel, com o povo judeu. Perfeito? Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 24 do livro de Levítico, mas antes de começar já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Não paga nada, mas se mesmo isto for muito para você, se te der muito trabalho, então basta apenas deixar aí o seu likezinho aí, o seu gostei no nosso vídeo, apertar a mãozinha aí de positivo, perfeito? Que agindo assim, você já vai estar dando uma grande força aqui para o nosso trabalho. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura e para isso, como sempre, vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Mas se de repente você não acredita em nada disso, tudo bem, sem problema nenhum, não estamos aqui para discutir, debater, nem para se desfazer a religião e a crença de ninguém. Nosso objetivo é sempre levar uma palavra de paz espiritual e de motivação para a vida das pessoas. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada, perfeito? E no terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Levíticos, nós estamos já no 24º capítulo, no 24º vídeo da série Levítico, e se você quiser obter o conhecimento, quiser assistir os demais vídeos, basta você acessar aí no nosso canal a nossa playlist chamada Levítico, e você vai ter acesso a todos os demais vídeos, aos vídeos anteriores da nossa série aqui, Levítico. Então já estamos aqui no capítulo 24, lembrando que o livro de Levítico, né, é o terceiro livro escrito por Moisés, foi o terceiro livro escrito por Moisés. Moisés é responsável por ter escrevido os cinco primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então ele é o responsável por ter escrito os 5 primeiros livros do Velho Testamento da nossa Bíblia Sagrada. E tem muita gente que, e com até muita razão, diz que não se deve ler o Velho Testamento porque ele traz muitas coisas ruins, isso e aquilo, e com razão eles falam estas coisas, mas é sempre bom você
obter o conhecimento e o entendimento do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Então, no livro de Levítico fala-se de muitas ordenanças, muitas leis, muitos princípios, muitas ordens que Deus passava ali para o povo de Israel, para que eles chegassem a ser um povo santo, um povo santificado. Este era o objetivo de todas essas leis, todas essas ordenanças de Deus para o povo de Israel. Perfeito? Então vamos começar a nossa leitura. Vamos começar a nossa leitura. Antes, com licença, só tomar um pouquinho da água aqui. Então vamos começar a nossa leitura. Vamos ler hoje o capítulo 24. E no capítulo 24, no seu versículo 1, diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo. Então sempre eram as leis que Deus passava ali para Moisés, para que Moisés e Arão, o sumo sacerdote, ou seja, Arão foi o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, passassem essas ordens, passassem essas leis ali, para que o povo de Israel cumprisse e tivesse uma vida mais pura, mais purificada. Versículo 2: Ordena aos filhos de Israel que eles te tragam óleo puro de oliveira, que eles te tragam óleo puro de oliveira batido para a luminária, para fazer com que as lâmpadas queimem continuamente. Então ordena aos filhos de Israel que eles tragam óleo, óleo de oliveira batido, óleo puro, para que as luminárias queime continuamente, para que as luminárias não se apaguem. Versículo 3: Fora do véu do testemunho, no tabernáculo da congregação, Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações. Então esse óleo seria colocado ali nas luminárias, as luminárias que clareavam ali todo o tabernáculo do Senhor. E isto foi uma ordem para que aconteça por todas as gerações, para que essas luminárias nunca se apaguem. Versículo 4: Ele colocará as lâmpadas em ordem sobre o castiçal puro perante o Senhor continuamente. Então ele colocará as lâmpadas em ordem sobre o castiçal puro perante o Senhor continuamente. Versículo 5: E tomarás da farinha fina e dela assará 12 bolos. Então, e tomarás da farinha fina e dela assará 12 bolos. Cada bolo será de 2 décimos. Então, e tomarás da farinha fina e dela assarás 12 bolos. Cada bolo será de 2 décimos. Versículo 6: E os colocarás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E colocarás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Versículo 7: E colocarás incenso puro sobre cada fileira, que será sobre o pão por memorial, uma oferta feita de fogo ao Senhor. Versículo 8: Em cada dia do sabá ele colocará em ordem perante o Senhor, continuamente sendo tirado dos filhos de Israel por um pacto eterno. Sendo tirado dos filhos de Israel por um pacto eterno. Versículo 9: E será de Arão e de seus filhos, e eles comerão no lugar santo, porque coisa santíssima é para ele, das ofertas ao Senhor feitas por fogo, por estatuto eterno. Então a coisa santíssima era sempre ali para os sacerdotes. Então a coisa santíssima, então cada dia do sabá ele colocará em ordem perante o Senhor continuamente, sendo tirado dos filhos de Israel por um pacto eterno. Perfeito? E será de Arão e de seus filhos. Eles comerão no lugar santo, porque coisa santíssima é para ele, das ofertas ao Senhor feitas por fogo, por estatuto eterno. Então a coisa santíssima era para Arão e para seus filhos, Para Arão e seus filhos, ou seja, o sacerdote e o sumo sacerdote que era Arão e seus filhos que eram os sacerdotes ali, os primeiros sacerdotes de Israel.
Versículo 10: E o filho de uma mulher israelita, cujo pai era um egípcio, apareceu no meio dos filhos de Israel. E este filho da mulher israelita e um homem de Israel brigavam entre si no acampamento. Então, o filho de uma mulher israelita, cujo pai era um egípcio, né? Lembrando que eles saíram lá do Egito, então eles tinham toda a convivência ali com o povo egípcio, então não era de se espantar, que não era de se assustar, que com certeza existiam relações entre mulheres israelitas e homens egípcios, como também existia relações de homens israelita com mulheres egípcias. Então existia uma certa mistura, com certeza, né? É impossível, né? Eles passaram 430 anos aprisionados lá no Egito e não tinha nenhuma descendência, nenhum filho de egípcio, né? Nenhum filho de mulher egípcia ali no povo de Israel. Claro que com certeza tinha. Então, o filho de uma mulher israelita, cujo pai era um egípcio, apareceu no meio dos filhos de Israel. Este filho da mulher israelita e um homem de Israel brigavam entre si no meio do acampamento. Versículo 11: E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, e eles trouxeram-no a Moisés. E o nome de sua mãe era Solemite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Então esse filho da mulher israelita, filho de um homem egípcio, ele blasfemou contra Deus, né? Então ele foi levado até Moisés para que Moisés fizesse o julgamento dele. Versículo 12: E eles o colocaram em custódia até que a mente do Senhor se revelasse a eles. Então este homem foi colocado em custódia até que a mente do Senhor se revelasse a eles. Até que a mente do Senhor se revelasse a eles. O que eles deveriam fazer ali com aquele homem. O que eles teriam que fazer ali com aquele homem. Versículo 13: E o Senhor falou a Moisés dizendo, versículo 14: Trazei para fora do acampamento aquele que amaldiçoou, e que todos os que ouviram ponham as suas mãos sobre a sua cabeça, e que toda a congregação o apedreje. Imagine só a violência. Por isso que muitos falam que o Velho Testamento não deveria nem ser lido, ser levado em consideração. Mas imagine só o tamanho da violência que é apedrejar uma pessoa em praça pública, ou seja, em praça pública. Vamos dizer que no dia de hoje, você vai lá na Praça da Sé, um bando de gente, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, peguem pedra e vão apedrejar uma pessoa ali bem no centro de São Paulo, bem no meio da Praça da Sé. A cena horrível que seria isso. É por isso que existe, né, passado, presente e futuro. Porque as coisas do passado você tem que ter conhecimento para você não repetir elas hoje no presente, perfeito? Ter conhecimento, não viver no passado. Não tem como você viver no passado. Tem que viver sempre no presente. Versículo 15: E tu farás aos filhos de Israel, e tu falarás aos filhos de Israel, dizendo: todo aquele que me amaldiçoa, se Deus carregará no seu pecado. Então ele fala para Moisés: E tu falarás aos filhos de Israel, dizendo: Todo aquele que amaldiçoar o seu Deus carregará o seu pecado. Então todo aquele que amaldiçoar a Deus, com certeza está cometendo um grave pecado. Versículo 16: E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá, e toda a congregação certamente o apedrejará, assim como o estrangeiro e o que é nascido na terra. Quando blasfemar o nome do Senhor será morto. Então todo aquele que blasfemar contra Deus, todo aquele que amaldiçoar a Deus será morto. Será morto. Todo aquele que blasfemar contra o Senhor será apedrejado e morto. Versículo 17: E aquele que matar a algum homem certamente morrerá, e aquele que matar algum homem certamente morrerá. Então o crime de morte, o crime de assassinato, no caso, aquele que matasse outro homem, seria um crime de morte, ele teria que ser morto, apedrejado. Versículo 18: E aquele que matar um animal o restituirá
animal por animal. Então aquele que de repente matasse um boi, ou uma cabra, ou um bezerro, ou um novilho, ou um bode, ou uma ovelha de um outro cidadão de Israel teria que pagar com outro animal igual. Versículo 19. E se um homem causar uma lesão em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Então, se o homem fizesse alguma lesão, cometesse alguma lesão contra o seu próximo, a ele também seria feita a mesma coisa. Versículo 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, assim como ele causou uma lesão em um homem, assim se lhe fará também. Então, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, assim como ele causou uma lesão em um outro homem, assim lhe será feito também. Então, era dente por dente, olho por olho. Olho por olho. Se ferisse um olho, iria ter o olho ferido. Se quebrasse um braço, iria ter o braço quebrado também, né? Se quebrasse um dente da pessoa, teria que ser quebrado o dente daquele cara, daquela pessoa também, daquele homem também. Seria tudo igual. O que ele fez de mal contra o outro lhe seria feito também. E o que matar um animal o restituirá, mas quem matar um homem será morto. Então, se você matasse um animal, né, se você matasse o cachorro do seu vizinho, você teria que restituir aquele cachorro para o seu vizinho. Mas se você matasse o seu vizinho, você também seria morto. Então, olho por olho, dente por dente, morte por morte. Morte por morte. Versículo 22. Tereis uma mesma lei, assim será para o estrangeiro, como para um do seu próprio país, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Tereis uma mesma lei, assim será para o estrangeiro, como para um do seu próprio país. Então tereis uma mesma lei, assim será para o estrangeiro, como para um do seu próprio país, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 23. E Moisés falou aos filhos de Israel que levassem o que havia amaldiçoado para fora do acampamento, e o apedrejassem com pedras. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então este foi o último versículo aqui, o versículo 23, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, até um capítulo bem pequeno. Um capítulo bem pequeno, já o 25, né? Já o 25 é um capítulo maior. Mas entendo, então, aquele homem, né, que blasfemou contra Deus, que amaldiçoou a Deus, que falou mal de Deus, porque ele era um israelita, ou seja, sua mãe era de Israel, mas o seu pai era um egípcio. Porque com certeza, como já comentei, com certeza havia, lógico, essa mistura, né, de pais egípcio com mulher, com mãe israelita, ou pai israelita com mãe egípcia. Existia com certeza essa mistura. Então aquele homem, ele blasfemou, ele falou contra Deus, ele amaldiçoou Deus. E ali os israelitas ficaram sabendo e levaram para Moisés julgar. Moisés então esperou que Deus desse a ordem, que Deus falasse o que deveria ser feito com aquele homem ali, que deveria ser feito contra aquele homem, né? E Deus falou, né, que ele deveria ser levado para fora do acampamento e deveria ser apedrejado. E então foi cumprido aqui o que Deus mandou. Então Moisés, né, falou aos filhos de Israel que levasse o que havia amaldiçoado, ou seja, levasse aquele homem para fora do acampamento e o apedrejassem com pedras. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então ele foi apedrejado com pedras conforme Deus ordenou que Moisés fizesse. Então imagine naquela época o terror que deveria ser, porque cada pecado que você cometesse ali você iria pagar, né? Cada pecado você iria pagar. Então com sacrifício de animais, né? Ou seja, com, por exemplo, você quebrou o braço de uma pessoa, você vai ter seu braço amputado, né? Você quebrou o dente de uma pessoa, você vai ter seu dente quebrado também. Então imagina a loucura que era para aquele tempo. Mas lembrando, lá naquele tempo passado, não é hoje. Hoje existem leis, existe justiça, você gostando ou não, você aceitando ou não, se é justiça ou não é justiça, entendeu? Mas não compete a você julgar, não é você que vai julgar.
Existe lei para isso, existe lei para isso. Mas naquele tempo era feito dessa maneira. Se estava certo ou se estava errado, era o que era naquele tempo. Perfeito? Então não dá para se resolver o que aconteceu lá no passado. Não dá para mudar o que aconteceu lá no passado. Então a civilização, o povo vai ficando mais civilizado, vão criando suas leis, os países vão criando suas leis. Existem países ainda hoje em dia que ainda praticam muito dessas leis, muito dessas leis, e às vezes nós criticamos, mas tá aqui, tá na Bíblia, entendeu? Tá tudo na Bíblia. Perfeito? Então, não dá para consertar o que foi feito lá no passado, mas era assim que funcionava. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 24 do livro de Levítico. Lembrando sempre, o termo Levítico refere-se aos levitas, que era uma das 12 tribos de Israel, pois Jacó, que seu nome original era Jacó, e depois seu nome foi transformado em Israel, que é a origem de toda Israel que nós conhecemos hoje. Então Jacó, ele teve 12 filhos homens, que se transformaram nas 12 tribos de Israel, perfeito? Nas 12 tribos de Israel. E Jacó também teve uma filha mulher, Diná. Diná, que ele teve com sua primeira esposa, chamada Lia. Então, os levitas, o termo levítico se refere exatamente a este povo, a tribo de Levi, a tribo dos levitas, onde que a função, o trabalho deles era o quê? Cuidar do tabernáculo do Senhor, fazer toda a manutenção do tabernáculo do Senhor, deixar tudo em ordem, entendeu? E transmitir sempre a palavra de Deus para os israelitas, pois com todas essas leis, com todos esses princípios, com todos esses estatutos, Deus queria transformar ali todo o povo de Israel em um povo puro, um povo santo, um povo santíssimo. Esta era a vontade de Deus ali, que eles fizessem, né, do povo de Israel um povo santo, um povo santificado. Perfeito? Então esta foi a nossa leitura de hoje, e para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, muita paz para você, muita riqueza, muita sabedoria, paz espiritual e vida plena. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada. Basta você apertar ali o botãozinho de inscrever-se, só apertar o dedinho ali de inscrever-se. Seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo, não paga nada, é totalmente de graça. Mas se mesmo isso for muito trabalho para você, então deixa o like, ó, like. Esta mãozinha ali, a mãozinha ali do positivo, aperta o botãozinho aí do like, mete o dedo aí no botãozinho do like aí, aperta o botãozinho do like. Perfeito? Se você fizer isso, já vai estar nos ajudando e muito. Vai fazer com que a gente possa motivar e levar paz espiritual para mais e mais pessoas. Valeu? Então, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?